A paz do Senhor, meus irmãos. Estamos mais uma vez aqui, a irmã Magda e eu, para comentar com os irmãos a respeito do Salmo 23. Esse salmo, ele retrata Deus como nosso pastor, nosso provedor. E no domingo passado, nós falamos a respeito da mesa do Senhor. Versículo 5, ele retrata sobre a mesa do Senhor, na primeira parte. E vimos que nessa mesa do Senhor não falta provisões, não falta alimento, não falta direção para o seu povo. E na segunda parte desse versículo, nós vamos ver que na mesa do Senhor existe uma bênção bem destacada aí pelo salmista, que é o que, Magda? Veja aí. Então, o Salmo 23, no versículo 5 diz, né? A segunda parte do versículo diz: unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Veja, unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Então, a primeira característica dessa unção, os pastores, eles ungiam a cabeça das suas ovelhas com o propósito de repelir os insetos. Os insetos que vinham ali depositar os seus ovos, que vinham ali contaminar o rebanho. O objetivo era um repelente natural, criar um repelente natural, afastar as contaminações das ovelhas, mantendo-as saudáveis. Então, irmãos, não vamos detalhar muito sobre isso, para não ficar longo o vídeo, mas o pastor identificava quando a ovelha estava contaminada. A ovelha, ela ficava transtornada, ela corria de um lado para o outro, ela ficava inquieta, e muitas das vezes a ovelha, num estado de agonia, ela batia sua cabeça contra a rocha a fim de aliviar a sua dor. E nós temos visto, Magda, nos nossos dias, irmãos em Cristo desorientados, irmãos em Cristo não sabendo mais o que fazer, não têm uma direção, vivem perturbados. Olha a importância de se buscar na mesa do Senhor a unção do Espírito, a unção do Senhor, porque nessa sociedade que nós estamos vivendo, nessa sociedade que se diz aí evangélica, Magda, o que não falta são contaminações. O que não falta, ensinos, instruções, orientações que trazem como efeito colateral para a vida do cristão uma vida de completo transtorno, uma vida de doença espiritual, cristãos abatidos, oprimidos, transtornados, desnutridos, desorientados. É verdade. E outra coisa que nos chama a atenção no mesmo versículo é quando Davi diz: unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Duas coisas aqui que nós podemos destacar. Primeiro, né, ele reconhece que ele precisava que Deus ungisse a sua cabeça com óleo. E sabemos que o óleo, no Velho Testamento, significa o Espírito Santo, né? É a representação do Espírito Santo. Então, nós podemos ver a grande necessidade de todo cristão e a total dependência de todo cristão tem de ser ungido com o óleo do Espírito Santo na sua mente. Hoje se fala muito em saúde mental. Nós ouvimos muitos médicos abordando esse tema, saúde mental. Mas fica uma pergunta: e para o crente? Aonde estaria a saúde mental do cristão? Podemos identificar dentro desse versículo que me chamou a atenção, quando ele diz: unges a minha cabeça com óleo. Se você não depender total e completamente do Espírito Santo para ungir a sua mente, os seus pensamentos, a sua cabeça com óleo, você está refém de maus pensamentos, você está refém da toxicidade que tem no mundo, seja através dos olhos, seja através dos ouvidos. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, e como ele acabou de dizer, a contaminação, ela está ao nosso redor. Trazendo para nós, trazendo para a vida espiritual, se o Espírito Santo de Deus não ungir a sua mente, os seus pensamentos, você está totalmente refém
de pensamentos ruins, muitos até com setas de suicídio, de que tudo acabou, da desesperança, enquanto que lá no Velho Testamento, como também no Novo, Deus nos ensina que devemos ter esperança e confiança nele. E quantos crentes estão dizendo para si mesmo e até mesmo para Deus, não tem mais jeito, Senhor. O jeito agora é o Senhor me levar, é acabar com a minha vida, não tenho mais esperança, né? Não tenho mais o que fazer. Independentemente da idade, enquanto você está aqui, eu creio que há obras a serem feitas. Eu creio que Deus, Ele quer te usar aonde você está, seja no meio da família, seja no trabalho, seja na faculdade. Aonde você está, Deus quer te usar. E Ele quer usar você para alcançar vidas. Porque, irmãos, ainda tem muitas almas sedentas, embora a gente não perceba, mas tem muitas almas sedentas ainda. E nós estamos na nossa introspecção, ou seja, nos nossos problemas, no nosso eu, e deixamos de prestar atenção que ao nosso redor existem almas chorando. E você, com a sua mente e a sua cabeça ungida pelo Espírito Santo, pode ser um canal de bênção para muita gente. E muitas vezes não atentamos para isso. Por isso me chamou a atenção essa frase: unges a minha cabeça com óleo. Podemos ver um outro exemplo desse versículo que se encontra em Eclesiastes. Vamos ler lá em Eclesiastes, capítulo 9. Eclesiastes 9, versículo 8. Em todo tempo sejam alvas as tuas vestes, e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Podemos observar, irmãos, aqui mais uma vez, nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Ainda Deus mostrando que precisamos de pedir ao Senhor que unja a nossa mente, que nos unja para que a gente possa transbordar. Porque na continuidade do versículo diz o quê? O meu cálice transborda. Então, irmãos, a nossa mente, ela é a sede, né, do nosso comportamento, daquilo que a gente vai decidir, né? Precisamos estar com a nossa mente ungida pelo Espírito Santo de Deus para não tomarmos decisões erradas, para que os maus pensamentos não venham tomar corpo, tomar conta da nossa mente de tal maneira que venha nos influenciar para o mal, né? Então, a importância que nós temos de pedir ao Senhor, né, ao Espírito Santo de Deus, que venha ungir a nossa mente. E quando ele diz o nosso cálice transborda, o meu cálice transborda, podemos fazer um comparativo que está lá em João, no Evangelho de João, no capítulo 7, no versículo 38 e 39. Vamos ver o que o Senhor Jesus diz lá em João. Lá em João, diz assim, no capítulo 7, o versículo 38 e 39. Jesus diz: quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. O versículo 39, ele diz: e isso disse ele do Espírito que haviam de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. Então, irmãos, aqui o Senhor está falando claramente do Espírito Santo. Ele está dizendo que aquele que cresce nele, rios de água viva fluiriam do seu interior, do seu ventre, né? Então, para que a gente possa fluir de Deus, para que a nossa vida seja um testemunho no meio de tanta treva, no meio de tantas pessoas oprimidas, a nossa cabeça tem que estar ungida com o óleo do Espírito, para que você tenha sempre uma palavra, um pensamento de reflexão bíblica para poder falar para aquele que está cansado, para aquele que está oprimido, aquele que está precisando de uma palavra, de um conselho sábio. E isso nós vamos alcançar e adquirir se o Espírito Santo de Deus ungir a nossa mente. A nossa mente não vai ficar turbada. Embora
Cada um de nós tem os seus problemas particulares, mas não vamos ficar absorvidos, porque o Espírito de Deus vai estar ungindo a nossa mente para que a gente venha dar fruto. Quando ele diz que o meu cálice transborda, está significando isso. E aí me lembro do fruto do Espírito, que está lá em Gálatas. Vamos ler lá em Gálatas, no capítulo 5. Em Gálatas, no capítulo 5, ele fala sobre o fruto do Espírito. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Aqui, irmãos, nós aprendemos que esse é o fruto do Espírito. Então, aquele que está com a sua cabeça ungida, sua mente ungida com o óleo do Espírito, consequentemente, ele vai produzir esse fruto. Consequentemente, porque é um fruto do Espírito Santo, né? O momento em que o Espírito Santo age na sua mente, de tal forma que ele vai influenciar de tal maneira que você vai produzir esse fruto. Então, esse é um segredo, né, de Deus para nós. Que estejamos sempre focados em pedir a Deus que venha ungir a nossa mente com o Espírito de Deus, né, com esse óleo santo do Espírito de Deus, para que a gente possa, irmãos, transbordar, o nosso cálice venha transbordar, porque o cristão, ele precisa produzir o fruto do Espírito e vai fazer nele uma renovação, né? O momento e a medida em que você está com a sua mente ungida e você começa a produzir esse fruto do Espírito, você é renovado. Muitas pessoas pensam que eu vou para uma busca de poder e ali eu vou alcançar renovação. Irmãos, a renovação espiritual, ela é uma prática, é um exercício. É o exercício do fruto do Espírito. Então, nós precisamos focar nisso, pedir sempre a Deus: Senhor, unge a nossa cabeça com óleo, para que o nosso cálice venha a transbordar de todo o fruto do Espírito Santo de Deus, que é a vontade de Deus para cada um de nós. Não é verdade? Então você veja a importância da mente, né? Exatamente. Ela é a sede das informações. Porque, Magda, uma pessoa que está com a sua mente turbada, nós falamos aqui, né? A ovelha, ela era contaminada e ela ficava desorientada. Então muitas pessoas dizem assim: olha, eu não consigo orar, eu não consigo me concentrar na leitura da Bíblia, eu não consigo me concentrar na oração, eu não consigo ir para uma igreja, lá no culto, adorar a Deus ou dobrar o seu joelho no seu quarto, eu não consigo, eu estou desorientado, eu estou inquieto, inquieta. Aí que é a grande artimanha do inimigo de nossas almas. Nós temos as redes sociais, que são canais abertos, de fácil acesso, aonde as informações, 99%, é de contaminação, né? As pessoas, elas dão muito mais atenção à fofoca, a profetadas, a mentiras, a personagens que se dizem cheios da presença de Deus, mas são mentirosos, adivinhos que dizem o CPF, o nome, e as pessoas rodopiam, as pessoas brincam com o emocional do ouvinte. Isso vai gerando cada vez mais pessoas intoxicadas emocionalmente. Então você está falando de ungir a cabeça, unges a minha cabeça com óleo, né? Porque tudo começa aí. Quando o Espírito de Deus ele unge, ele coloca na nossa mente a sua unção, e essa unção protege contra a contaminação externa, ela não vai ser bombardeada. E quando Deus ordena, Deus bloqueia, né? Ele blinda a sua mente com essa unção, o que vai acontecer? Somente os pensamentos da palavra de Deus, o fruto do Espírito vai poder brotar. Exatamente isso. Correto? Então, procure entender o que nós estamos falando. Como que Deus vai
limpar a sua mente sem antes ele bloquear a sua mente do agente externo que contamina. Tem como você manter uma caixa d'água limpa se constantemente está entrando nela águas turvas, águas sujas? Não tem como. A primeira coisa que você faz é o quê? Você fecha a brecha. Você blinda aquela caixa d'água. Você protege ela contra a contaminação externa, gente. Então não adianta você ficar orando, não adianta você ler a Bíblia, não adianta você ir para a igreja, não adianta você fazer evangelismo, se você não fecha a brecha e continua se alimentando daquele engomadinho, daquele personagem que fala tanta bobagem, ou se alimentando de novelas, se alimentando das coisas deste mundo, ou das guloseimas, das festinhas religiosas do mundo gospel, daquela música, daquele ídolo gospel que você tanto venera, e você está se alimentando daquilo e daqui a pouco diz assim, olha, a minha vida espiritual ela é um fracasso, mas eu oro, eu vou para o monte, eu faço meus jejuns, eu faço o meu devocional, mas não foi fechada, não foi blindada a sua mente. Então, o que nós falamos lá no começo? Que o pastor, quando ele ungia a cabeça da ovelha, primeiro era para ser um repelente contra o que? A agressão externa. E os crentes hoje são, a mente de um cristão hoje, Magda, é uma caixa d'água aberta. Aceita tudo. Aceita tudo. Aceita tudo. Ontem mesmo nós estávamos conversando, né, com uma criatura, se dizendo conhecedor da palavra de Deus. Ele acredita em tudo e chegou ao ponto de duvidar das Escrituras. De dizer para mim que a Bíblia está cheia de erros e contradições. E aí eu perguntei para ele, mas aponta para mim qual é o erro das Escrituras, aonde está a contradição das Escrituras? Eu não soube dizer. E é assim que as pessoas estão. O crente hoje, ele está vulnerável. Então a unção é para quê? Em primeiro lugar, gente, para repelir a agressão, a contaminação externa. Aí sim, Magda, Deus, para trabalhar, para você colocar dentro de uma caixa d'água água limpa, ela precisa ser protegida contra a contaminação externa, ela precisa ser lavada e para ser cheia de água limpa. Então, unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Aí você vai transbordar do fruto do Espírito. Quais são as características desse fruto? Amor. Qual é uma das definições de amor que nós temos falado para os irmãos? Bom prazer. Você passará a ter bom prazer do Espírito. Né? Você vai ter o amor ágape. Amor, gozo. Essa palavra quer dizer motivo de gozo. Gozo do Espírito. Alegria do Espírito. Não uma alegria que se busca no divertimento, num passeio de final de semana, num programa de entretenimento, não. É alegria do Espírito, amor, gozo, paz. Uma das definições de paz é o quê? Harmonia, sanidade, segurança, tranquilidade. Isso não são características do Espírito Santo do Espírito? de Deus. E nós não vamos aqui esmiuçar cada característica para não ficar tão longo, mas o irmão vai lá em Gálatas, no capítulo 5, versículo 22, e ele vai te dar as características desse fruto maravilhoso ao qual está faltando na vida, Magda, da grande maioria dos cristãos. Por causa de quê? Porque a sua mente, ela não foi ungida com o óleo do Espírito. E aonde ele vai alcançar essa unção? Na mesa do Senhor. Na mesa do Senhor, não é isso, irmãos? Então, quando você se assenta à mesa do Senhor, naquela mesa onde há provisões para você, para a sua saúde espiritual, Deus vai te dar estratégias, Deus vai te dar direção, Deus vai te dar orientação, mas também, irmãos, é aquele momento em que você vai ter a sua mente ungida pelo Espírito. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda.
Porque, Magda, aonde tem uma caixa d'água furada, não tem como ela encher. Ela nunca transborda. Então, não tem como Deus te encher do Espírito se a caixa d'água ali, ela está com vazamento, ela tem uma fuga. Você tem um devocional na presença de Deus, você tem um momento maravilhoso na presença de Deus, e daqui a pouco você está na roda do escarnecedor, daqui a pouco você está ouvindo música do mundo, você está se alimentando de fofoca, você está fazendo tudo aquilo que entristece a Deus, se informando, se alimentando. Nós poderíamos, Magda, dizer tantas fontes de informações contaminadas. Contaminadas, muitas. Muitas. Estamos rodeados de contaminação, né? Não é? Muita coisa, principalmente na internet. Muita mentira, muito engano, muitas pessoas torcendo as escrituras, né, ao seu bel prazer, como lhe convém. Muitos pregadores, né, pega a Bíblia e torce de uma maneira tal que enganos simples. Enganos simples. Mas se o Espírito de Deus ungir a sua mente, você na mesma hora vai lembrar como que a Bíblia diz aquele versículo, onde é que ele está encaixado, de que forma Deus está esclarecendo para você aquela passagem. E quando aquele que está torcendo, você vai identificar, porque a sua mente está ungida. A mente ungida, ela é uma necessidade diária para cada um de nós, para cada cristão. O cristão com a mente ungida, ele alcança uma maturidade, uma serenidade, uma segurança bíblica, uma fé mais alicerçada na palavra de Deus, porque infelizmente a geração que estamos vendo nos dias de hoje, desses novos crentes, é uma geração imatura, uma geração que é levada por ventos de doutrinas de todo lado, pelo engano, por falsos profetas, falsas profecias, se ilude com sinais, achando que é Deus, mas não é. Então, quando o Senhor, ele unge a nossa cabeça, ele nos dá discernimento. Você vai discernir o que vem de Deus e o que é o inimigo tentando te enganar. Então, há uma grande necessidade para cada um de nós buscarmos essa unção, esse óleo, né, que aqui no Salmo 23 está ensinando. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Nós temos observado também a teologia da prosperidade, ela está fazendo um grande estrago no meio evangélico. Mas essas falsas manifestações de poder, falsas manifestações de poder, vocês observam pessoas que estão rodopiando, pessoas que estão falando em mistérios, e aí isso é outro assunto que não convém tratarmos assim de uma forma assim tão superficial, né? Nem todos vão entender isso. Pessoas que estão aí se contorcendo, gritando, pulando, dizendo que isso é poder. Isso é tudo, menos poder de Deus. Isso é poder da carne, poder do engano, poder de espíritos malignos, mas não é poder de Deus. Isso é poder para eles. Meu cálice transborda. Por que eu posso falar com tanta propriedade? Porque em Gálatas 5:22 nos mostra o que é ser cheio do Espírito. Dali, as características do fruto do Espírito. As características do fruto do Espírito estão ali em Gálatas, no capítulo 5, versículo 22. Amor, gozo, paz, não é? Bondade, longanimidade, benignidade, fé, mansidão, temperança. São 9 características bem distintas, bem claras e evidentes. Você não vê isso aí que aparece em alguns personagens aí pulando, gritando, rodopiando. O sujeito vai pregar, berra, recebe igreja. Recebe o quê, gente? E aí os irmãos, infelizmente,
mais simples e muitas pessoas até antigas, porque não tem mesmo a unção, preferem embarcar nessa onda de falso avivamento, de falsas manifestações que nunca foram poder de Deus. Então, irmãos, eu pedi à irmã Magda para ler 1 Coríntios, no capítulo 14, versículo 26, não é? 26. Que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais? Cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para edificação. Veja, faça-se tudo para edificação. Então a manifestação do Espírito é isso. Lá em Gálatas, no capítulo 5, versículo 22, quando fala das características do fruto do Espírito, todas essas características levam ou não levam à edificação? De uma vida emocional saudável, de uma vida espiritual, não leva? De uma vida cristã saudável. Saudável e madura. Madura. Um cristão amadurecido pela palavra de Deus. Pela palavra de Deus, ela não... A manifestação do Espírito não é nada disso aí que você vê, de fazer as pessoas passarem ridículos, sabe? Ridicularizando as pessoas caindo no chão, rodopiando, as pessoas se contorcendo. Isso caracteriza pessoas com problemas emocionais, problemas psicológicos, psíquicos muito graves, e as pessoas estão ali para externar esses sentimentos e passam a acreditar isso, as manifestações do Espírito, que não tem nada a ver uma coisa com a outra, não tem nada a ver. Quando o salmista disse: unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Se pudéssemos de alguma maneira fazer você entender que na mesa do Senhor você vai encontrar alimento saudável, você vai encontrar direção segura, você vai receber a verdadeira unção que vai repelir, que vai blindar a tua mente e impedir, ela vai guardar a sua mente das contaminações externas. Porque essas contaminações externas, esses insetos, o que eles fazem? Colocam seus ovos ali e trazem tormento para você. Confusão mental. Confusão mental. Quantos crentes, Magda, estão aí vivendo em confusão mental? Vou dar um testemunho breve para os irmãos. Há um tempo nós estávamos realizando um culto e chegou uma senhora, há muitos anos. Essa senhora, ela pertencia a uma igreja, né? Não vou dizer aqui o nome da igreja, porque é uma igreja bem conhecida. E ela começou a chorar, dizendo que houve uma profecia lá na igreja. E ela, irmãos, há 20 anos, ela vivia oprimida por causa daquela profecia. E biblicamente explicamos para ela, esclarecemos para ela o assunto, e ela olhou para nós e disse o que? Irmãos, eu acreditei nessa profecia há 20 anos. E naquele poucos minutos que ficamos ali com ela, pudemos esclarecer, à luz das Escrituras, que ela tinha caído numa mentira do diabo. Veja a importância de estar à mesa do Senhor. Alimento saudável, alimento sólido, seguro. Quando o salmista disse: unge a minha cabeça com óleo, quantas setas Davi não deveria ter recebido? Olha, Saul vai matar você. Olha, Saul está vindo atrás de você. Os seus inimigos vão acabar com você essa noite. Será que ele tinha sono tranquilo se ele não tivesse a sua mente ungida pelo Senhor? Teria ele como ter uma vida sossegada, um sono tranquilo? Poderia ele confiar no Senhor, estar com a sua mente firmada na palavra de Deus, se ele desse ouvidos às contaminações externas? O que tem de cristão hoje contaminado porque está acontecendo não sei aonde ou ali, alguma coisa, qualquer manifestação, Magda, se desestrutura, até da natureza, e começa ele a divulgar aquelas mensagens, e aquelas mensagens vão trazer edificação para aquele que vai ouvir? Não.
vai trazer o quê? Turbação, medo, insegurança. Quando nós deveríamos, irmãos, nos preocuparmos de nos assentarmos à mesa do Senhor para recebermos o alimento saudável. Unges a minha cabeça com óleo, para que então o cálice possa transbordar, Magda. O cálice só transborda se ele não tiver vazamento, se ele não tiver um escape. Então, no momento que é contaminado um recipiente, não tem como ter uma unção saudável na vida de ninguém. Mas medite nessa palavra. Você está passando aí por um momento de tribulação, talvez fazendo uso de remédios fortes. Não estamos aqui dizendo para você parar de tomar remédio, não é isso. Só quem tem autoridade para determinar que você pare de tomar o remédio é o seu médico, né? Mas pense nisso. Nós estávamos uma vez num trabalho, uma mãe entrou, nós estávamos na sala realizando um culto, entrou uma mãe desesperada, dizendo que o filho dela, ela não sabia mais o que fazer com um rapaz, menino de 14 anos. Ela disse, olha irmãos, eu não tenho mais fechadura na minha porta, as minhas janelas não têm mais fechaduras, ele quebra a fechadura da porta, a fechadura da janela, ele tem crises fortes e ele foge para a rua. Esse jovem era membro de igreja, tocava na bateria da igreja, ele estava sob orientação médica, ele tinha uma carteirinha de pessoa especial, né? Usava comprimidos fortes, se não me falha a memória, eram 9 comprimidos, né? 9 comprimidos fortes, mas tudo prescrito pelo médico. E ela chegou lá dizendo que não aguentava mais, não sabia mais o que fazer com ele. E explicamos para ele a palavra de Deus. Ele ficou do lado de fora olhando, mas ele do lado de fora e eu do lado de dentro, conversando com ele. Você não precisa entrar, ninguém precisa colocar a mão na sua cabeça, eu só quero que você entenda uma coisa. E começamos a explicar a palavra para ele, né, Magda? Explicar as escrituras para ele. E ele foi para casa. Passou-se um tempo, irmãos, não muito tempo, um mês, 2 meses, por aí. Ele estava tão inchado, irmãos, porque ele tomava esses remédios, e nós sabemos que esses remédios, eles têm efeitos colaterais. O garoto, ele chegava a estar inchado. E passou-se um tempo, eu encontrei com ele na rua, ele estava desinchado, ele estava normal. Mas, graças a Deus, a mãe dele foi lá na nossa casa. E ela foi dar o testemunho. Ele tinha recebido alta do médico, tá bom, irmãos? Ele não parou de tomar remédio por conta dele. Eu perguntei para ela, mas o médico deu alta para ele? Ele falou assim, olha, o médico deu alta para ele. Ele tinha carteirinha, irmãos. Carteirinha de pessoa especial. Ele teve alta do médico, voltou a estudar. Tudo por quê? Porque no momento que demos a ele o esclarecimento da palavra de Deus e ele recebeu isso, porque o poder está na palavra de Deus, não é, Magda? Quando ele teve esse acesso e esse encontro com as Escrituras, ele foi curado. O médico atestou a cura, deu alta para ele e ele voltou a ter uma vida normal. E ela foi lá agradecer a Deus, não a nós. E isso nos edificou muito. Então, nós estamos vivendo uma época em que as pessoas estão sendo bombardeadas no seu emocional. O mal tem sequestrado as emoções das pessoas, os pensamentos, os sentimentos, os mais profundos sentimentos. E as pessoas estão escravizadas, deprimidas, oprimidas, angustiadas. E elas precisam urgentemente conhecer o poder que essa palavra tem de transformar. Uma vez uma pessoa me perguntou, eu tomo psicotrópico, eu devo largar? Eu falei assim, de maneira alguma. Só quem tem autoridade para dar alta para você é o seu médico. Esses remédios são fortes e muitos deles têm que fazer, né, Magda, o desmame. Você não pode suspendê-lo assim. Ninguém aqui está mandando você suspender remédio.
não somos médicos, não temos autoridade para isso. E mesmo porque você precisa passar por uma avaliação de um profissional que vai dizer para você, olha, você realmente não precisa mais tomar o remédio. Porque quando Jesus cura, irmãos, quando Jesus liberta, ele liberta mesmo. Não é uma maquiagem, não é, Magda? Jesus, quando cura, cura mesmo. Não são falsas curas, não são falsas libertações, não é apenas uma mudança de pensamento que vai ter na sua vida. É uma experiência com a palavra de Deus que vai trazer na sua vida transformação. E quando o médico ele vê que você realmente não tem mais nenhuma necessidade desse remédio, ele vai te orientar como você fazer o desmame e você ficar livre disso. Isso nós estamos falando para pessoas que fazem uso de remédio. Quem faz? Né? Há pessoas que fazem uso de remédios fortes, irmão. E isso é muito sério. A pessoa precisa ter uma orientação de como fazer esse desmame. Mas eu quero dizer para você, nós vimos pessoas serem alcançadas pelo poder de Deus e nunca falamos para alguém dizer, olha, você para de tomar seu remédio. Jamais. Mas a palavra de Deus, quando ela transforma, não há médico que não possa dizer, olha, não há médico que vá negar o poder de uma cura. A transformação da sua vida. Quando a mão de Deus alcançar você, a unção de Deus tocar na sua mente, a unção de Deus ser derramada sobre a sua vida, vai ser evidente a todos, Magda. A você, aos seus familiares e ao seu médico. E vai dizer, você está curado, você não tem nada. E você vai poder dar o testemunho de que Jesus Cristo, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Que Deus te abençoe. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.